Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos, como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Vamos orar. Pai, te agradecemos, Deus, pelo nosso dia, por tudo que vivemos. Te agradecemos, Pai, por tudo que ainda temos para viver nesse dia. Mas te agradecemos muito mais pela palavra, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque essa palavra é que nos alimenta. Essa palavra é que nos enche. Essa palavra, Senhor, é aonde nós entendemos que o Senhor quer falar conosco, Pai. A tua palavra, a tua voz. Fala conosco essa noite, Deus. Enche os nossos corações de alegria. Pai, todo cansaço, Deus, toda tristeza de alma, toda incomodação, Pai, todo sono, toda perturbação, toda impaciência, toda inquietude, eu repreendo em nome de Jesus, Senhor. Espírito Santo que habita nessa terra, em nós, toma o teu lugar em cada um nessa casa hoje. E nos edifica, Pai. Nos enche, Senhor. Que possamos vir a transbordar, Pai, com o teu infinito amor e com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Já para quem está aí no Data Show, apesar que o tema parece que não vai entrar no título, mas vai, tá bom? O tema da mensagem é geração de ungidos. Onde estão? É uma pergunta. Geração de ungidos. Onde estão? E por que geração de ungidos? Primeiro vamos falar um pouco da viúva, né? Esse texto ele é todinho direcionado em cima de uma família, onde uma mulher fica viúva do seu marido, que era um aprendiz de profeta, do profeta Eliseu na época. E pelos costumes da época, uma viúva, ela era alguém deixada à própria sorte. As viúvas, pelo costume do povo e da época, não era alguém que era tratado com o respeito que nós enxergamos que deve existir hoje, né? A partir do momento em que o marido morria primeiro do que a esposa, ela era deixada à própria sorte. Não existia nada que beneficiasse a mulher, a não ser se ela tivesse como herança os seus próprios filhos, que esses então tomariam o lugar do seu pai. Mas o caso dela foi um caso muito pior, porque o seu marido morreu e deixou dívidas. E o credor, porque também era um costume, se nós formos lá em Êxodo, nós vamos ver que isso daí está nas leis, tá? Se a pessoa morresse deixando dívidas, o credor ele tinha o direito de tomar por um período os filhos desse homem para trabalhar como servos, não como escravos. Mas existia um abuso da lei. O homem, não importa em qual condição, o homem ele tendo oportunidade, e essa oportunidade não quer dizer oportunidade do momento ou oportunidade do assunto, mas a oportunidade que está nele, ele se corrompe e tenta corromper alguém levando a prejuízo, não importa de que forma seja, desde que ele se dê bem. Então, quando nós lemos essa passagem, a maior dor da mulher seria os filhos dela serem tirados dela. Mas pelo costume, pela lei nessa época, quando você entregava os filhos para trabalhar durante um período para pagar a dívida, esse filho, ele não podia ser tratado como escravo, mas como um servo, como um empregado que tinha remuneração. Ele não ia ter remuneração porque era o serviço dele que ia pagar a dívida dos seus pais. Mas deveria ser assim. E nós vemos aqui que nesse caso o desespero da viúva nos mostra que o assunto, o tema, ele está indo
para a posição aonde ela estaria perdendo eles, não somente da sua companhia, mas que eles não seriam tratados da forma que a lei exigia que eles fossem tratados. E aí ela ficaria, Deus dará, ela ficaria à margem da sociedade, ela ficaria largada. E a história dessa viúva, a história de multiplicação do azeite que essa viúva, ela experimentou, eu quero trazer ela para a nossa realidade de hoje. A quanto anda as nossas lutas? Como tem andado a nossa vida? É interessante dizer que, como um homem de Deus, eu sou obrigado de púlpito a dizer que a minha vida financeira, os meus negócios andam tanto quanto difíceis. Vejo cristãos e não cristãos, ímpios e outros adoradores de outras religiões, vivendo o mesmo caos, o mesmo momento. Não está diferente. Todos têm alguma coisa para reclamar, todos têm alguma coisa para dizer, não está fácil, está muito difícil continuar os nossos negócios hoje. Antigamente, você montava um negócio, ele estava indo mais ou menos, ele te dava um sustento, você já pensava em montar outra coisa, que realmente fosse te dar um sustento certo, você já terminava esse antes que você acabasse falindo, né? Hoje não, hoje se você tem um negócio e ele está com as pernas bambas, você mantém, porque é a única fonte de renda que muitos têm. Então você vai tentando segurar, para ver se o negócio anda, para ver se o negócio vai andar, né? Você vai um pouco mais para frente, mas o que essa viúva estava vivendo? Ela esperava um milagre. E eu quero dizer para vocês, qual de nós hoje não tem um milagre esperando no Senhor? Qual de nós hoje não gostaria que algo que pelas nossas próprias mãos nós não conseguimos fazer, mas que no Senhor, somente no Senhor pode acontecer, e isso nada mais é do que um milagre? Eu falo de mim mesmo, eu espero um milagre. Você espera um milagre do Senhor na tua vida? Amém? Eu espero um milagre. E essa condição da esposa nos mostra hoje que não importa qual área, se ela é financeira, se ela é da saúde, se ela é emocional, se ela é de relacionamento, não importa. Nós estamos carentes de milagres. A igreja, em algum momento, eu conversava lá em cima agora, com o pastor Aníbal, a igreja, em algum momento, ela foi extrema, partindo para dois extremos. A igreja foi tirando do seu usual as profecias, os profetas, porque profetada é o que mais se dá, que nem falávamos agora há pouco, né? Eis que te digo, o Senhor, e traz uma palavra, que eu não sei de que parte do corpo que vem da pessoa, a palavra, mas só não vem de Deus. E isso foi contaminando as igrejas. E o ser humano, ele tem a necessidade, ele tem a carência do milagre. Jesus Cristo, ele teve multidões andando atrás dele, primeiro porque ele era Jesus, né, gente? A gente não pode se comparar a Jesus e querer ter uma multidão seguindo a gente que nem Jesus. Mas muitos dos que seguiam Jesus estavam atrás dele simplesmente pelos milagres. Já queriam, alguns até, nós vemos no Evangelho de João, muitos, já estavam atrás dele porque andar atrás de Jesus, vendo ele operar os seus milagres e sustentar a multidão, contribuía para que muitos, mão cansada, não precisassem trabalhar mais. Porque Jesus já trazia o sustento, já existia uma organização. Jesus em algum momento fala, vocês estão atrás de mim, não é por causa do milagre que vem da parte de Deus, vocês estão atrás de mim porque vocês não querem fazer mais nada. Vocês querem tudo de graça, de mão beijada. Mas nós estamos carentes de milagres. E se nós olharmos para essa passagem, para esse texto, Eliseu, ele é o profeta, e o profeta, ele representa Deus. Amém, igreja? O profeta, ele representa Deus. Mas ele não representa Deus porque ele tem um título. Ele representa Deus porque ele tem Deus. O título não fazia a menor diferença para o profeta, o que fazia diferença era Deus. E está faltando nas igrejas hoje, e eu digo as igrejas porque a responsabilidade está em nós. Nós não somos igreja porque nós somos um grupo reunidos. Nós somos igreja porque individualmente nós temos Cristo no nosso coração. Nós somos igreja porque nós nos reunimos e nos tornamos o corpo de Cristo. Igreja somos nós individualmente.
O templo é uma edificação, é uma construção, nada mais que isso. Mas a igreja somos nós na nossa individualidade. E as pessoas carecem de enxergar a Deus em nós. Será que Deus está satisfeito com o que nós estamos mostrando? Será que as pessoas estão olhando para nós e estão identificando a igreja? Será que o reino de Deus está sendo manifesto através das nossas vidas? Mas para o profeta, para Eliseu, ele era a figura de Deus. Já a viúva, ela simplesmente simbolizava os desesperados. A viúva, ela simboliza aqueles que hoje se acham sem esperança. A viúva, ela trazia o símbolo para nós usarmos ele hoje como aqueles que estão aflitos, necessitados dos milagres e da presença do Senhor. E disse aqui no começo, me usando como exemplo, me expondo, estou carente dos milagres do Senhor. Necessito da intervenção do nosso Deus sobre a minha vida também. Amém? Sobre a minha vida também. Então nós vemos aqui dois extremos, dois opostos. A viúva que simbolizava uma condição traumática, social, sentimental. E por outro lado, o profeta, um homem que representava a Deus. Um homem que não caminhou para nenhum dos dois extremos, nem para profetizar o que não era para ser profetizado, porque se Deus não fala, não é profecia, e nem para deixar de operar os seus milagres, os milagres de Deus, através da sua vida, pela unção que estava sobre a vida de Eliseu. Deus, ele se preocupa com você. Deus, ele tem cuidado com cada um de vocês, com cada um de nós. Não existe algum momento nas nossas vidas aonde nós venhamos a dizer assim, não, Deus em algum momento desistiu de mim. Nós podemos até dizer sim, mas isso é por uma fraqueza. Mas se você avaliar, analisar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela continua sendo a mesma, ontem, hoje, sempre, amanhã. E ela é por amor à sua vida. É por amor. Não existe nada vindo da parte de Deus para a humanidade, para os cristãos, para aqueles que o seguem, ou para aqueles que ainda estão com o seu nome para ser escrito no livro da vida, que não seja através do amor. Então, Eliseu, ele mostra, representando Deus, que Deus se preocupava com aquela viúva. E da mesma forma que Deus se preocupava com aquela viúva, eu quero insistir, ele se preocupa hoje comigo e com você. Ele não desiste de nós. Não existia um tempo para Deus agir a favor daquela viúva que não fosse naquele momento, naquele dia, nessa história. Esse era o tempo para Deus agir na vida dela. E da mesma forma, Deus, ele continua nos ouvindo. Deus, ele não tampa os ouvidos dele para os nossos choros. Se você tem chorado a Deus, não pense você que Deus tem fechado os seus ouvidos. Não, ele não tem. Ele tem inclinado os seus ouvidos para os nossos choros. Nem tampouco Deus, ele nos vira as costas diante do nosso clamor. Não. Ainda hoje, nesse dia, assim como foi feita a pergunta por Eliseu, Deus está nos perguntando, o que eu posso fazer por você? O profeta no verso 2, ele faz exatamente essa pergunta para a viúva, como posso ajudá-la? E a pergunta de Deus para as nossas vidas, nessa mensagem hoje, é exatamente essa, como eu posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Primeiro, nós temos que observar alguns pontos nesse texto. A viúva no momento de desespero, ou vamos dizer assim, no momento de extrema luta, ela não mudou os seus olhos e o seu coração. Ela enxergou a Deus. Ela era esposa de um aprendiz de profeta. Ele já havia morrido. Ela estava vivendo um momento de extrema dificuldade, tanto na parte financeira, quanto agora na parte familiar. Perdeu o marido e agora a possibilidade de perder os filhos para um credor.
ela enxergou a Deus. Não tire os teus olhos do Senhor. Não importa qual seja o teu problema, não tire os teus olhos do Senhor. Esses dias eu orava, tive aí um tempo de muita luta, de muita dificuldade. Em algum momento eu fui acertar umas arestas com Deus. Me enchi de coragem, de braveza, mas com todo respeito pelo nosso Senhor. Mas eu fui clamar. E na hora que eu fui clamar, eu falei um monte para Deus. Ó que cara macho. Falei um monte para Deus. Falei, Senhor, eu não acredito. Está tudo errado. Não é assim. Eu sei quem tu és. Olha só, hein? Acho que eu não tive coragem de falar assim com Deus? Eu sei quem tu és, Pai. Mas as coisas não estão acontecendo, Deus. E não é mais pela força da minha própria mão, Senhor. É pelo Senhor. Porque eu não tenho mais aonde depositar as minhas confianças. Eu não enxergo mais nada em mim, eu só enxergo no Senhor. E as coisas não acontecem, Deus. E aí eu fiz uma pergunta para Deus no meu clamor. Eu disse para Ele, eu não sei mais o que fazer. Eu estou me expondo novamente, eu estou falando de mim. Isso vai ficar filmado, gravado para a posteridade, eu vou me lembrar disso um dia. Eu não sei mais o que fazer. E dentro desse momento de clamor e de angústia que eu me expus para Deus, me veio um sussurro no ouvido, como uma luva de pelica, me esbofeteando, porque Deus, ainda bem que Ele não bate com cajado, Ele bate com luva de pelica, senão Ele matava a gente. E nesse sussurro do Senhor, que foi imediato, quando eu terminei de dizer, Senhor, eu não sei mais o que fazer, uma voz disse assim, no íntimo da minha alma, então, simplesmente não faça. Porque enquanto você continuar procurando uma forma de resolver os seus problemas, eu não faço nada. E ali eu falei, eu preciso me render ao Senhor. Eu preciso me tornar dependente do Senhor. Muito mais do que eu achei que já era. Mas Deus disse para mim, quando você não souber o que fazer, simplesmente não faça, deixe que eu faço. E isso que me trouxe para essa mensagem, para essa palavra. A mulher, quando ela não sabia mais o que fazer, ela procurou o profeta. E disse para o profeta, eu não sei mais o que fazer. E aí é onde o profeta pergunta para ela, o que queres que eu faça? E Deus respondeu quando eu disse para ele que eu não sabia mais o que fazer. O que queres que eu faça? Mas primeiro para de fazer, para eu poder fazer. Essa mulher parou de fazer. Ela não foi pedir ajuda para outros homens para se defender de um homem. Ela não procurou um jeito de fugir da cidade. Ela não trouxe nenhuma desonra para o nome dela ou do marido dela que havia deixado, porque era por herança, para ela e para os seus filhos. Ela procurou a Deus e disse, eu não sei mais o que fazer. E o interessante é que quando nós pegamos esse texto, é onde Deus fala profundamente no nosso coração. Eu digo que é esse texto, a raiz, aonde Deus ele deixa tremendamente explícito para um homem e uma mulher que entendem a leitura. Deus está dizendo, o milagre ele já está com você. Deus não cria algo sobrenatural para existir ao seu lado, para que depois o milagre venha. Deus, através do sobrenatural, Ele pega algo natural que já existe em você, ou com você, e ali o milagre acontece. Ali existe a multiplicação. Porque quando Eliseu pergunta para ela, o que tens? Ela responde, nada. Mas ela continua a frase, apenas uma pequena botija com azeite. O nada deixou de ser nada pela conclusão da frase. Amém?
Você pode olhar para Deus hoje e dizer para Ele: Senhor, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho mais de onde tirar recursos, eu não tenho mais imaginação para tentar sair da situação que eu vivo, eu não tenho mais. E eu não estou falando de vida financeira somente, eu falei de áreas, finanças, saúde, relacionamentos, eu não tenho mais o que fazer. E Deus vai perguntar para você: o que você tem que eu posso usar e transformar num milagre? E eu queria que você guardasse isso no seu coração. O que você tem que eu posso transformar num milagre na sua vida? O que você ainda tem? Porque nada para essa mulher era um pouco de azeite. E um pouco de azeite para Deus se tornou tudo, se tornou um milagre. Amém? Muitas vezes nós paramos as nossas orações, nós interrompemos as nossas orações por causa da nossa luta, por causa das nossas dificuldades. Nós deixamos de entender a necessidade da oração como um combustível para nos mover em relação a Deus e Deus na nossa direção. É através das nossas orações. A misericórdia de Deus, ela é tremenda, ela é fantástica, mas ela carece do nosso agir. E nós agimos através da nossa oração, através da nossa fé. Paramos a nossa oração por entender que não existe mais solução. Mas Deus, Ele fica aguardando a nossa entrega, o nosso clamor. Eu digo que às vezes o crente, ele ora, ele sofre na oração, mas ele está até orando errado, ele não sabe o que está orando. Porque ele está tão abatido, que ele já não sabe mais o que ele está orando. E essa hora não é uma hora para você simplesmente orar, é uma hora para você clamar. É uma hora para você olhar para Deus e dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, Pai, olha para mim porque eu careço do Senhor. E você vai ter que achar Deus dentro de você. Amém? Você vai ter que se fortalecer no Deus que existe dentro de você. Irmãos, não tenha dúvida. Não importa qual seja a sua luta, Deus, Ele habita dentro de cada um de nós. Amém? Deus, Ele habita, Deus quer fazer morada. Deus se manifesta, Deus nos quer usar por instrumentos, mas Ele quer ser encontrado dentro de cada um de nós. Quando você não souber mais o que fazer, não faça. Ache Deus dentro de você. E as coisas vão acontecer naturalmente. Repouse no Senhor, repouse no Senhor. E você vai ver as coisas acontecerem. O profeta, ele ainda tem uma atitude, ele fala para a mulher: então faça o seguinte, pega vasilhas, peça vasilhas para os seus vizinhos, mas peça muitas, repita comigo, muitas. Sabe por que o profeta falou muitas? Porque ele quis dizer: o milagre não vai ser pequeno, o milagre vai ser grande. O milagre que Deus tem para a tua vida hoje não é um milagre pequeno, é um milagre grande, você tem que acreditar nisso. Amém? O nosso Deus, ele não é instituição financeira. Ele não é loja de armarinhos aí, de eletrodomésticos. Ele não é Casas Bahia, que me perdoe a propaganda que eu estou fazendo da loja. Não vem a prestação. Para Deus vem multiplicado, vem à vista, vem no ato. Para aqueles que creem, o milagre vem sim. Mais tarda, pastor, mas vem. Mais dói esperar, pastor, mas vem. Mas a gente sofre, pastor, mas a alegria vem. E nós precisamos ter essa certeza, ela vem. Ainda Eliseu, não satisfeito, ele diz para ela: entra na tua casa com os teus filhos e fecha as portas. Por que Eliseu manda ela fechar as portas? Porque o milagre não era para ser algo exposto para os outros. Era algo para ela viver. Era algo para ela ter a certeza. Os filhos dessa mulher tinham como pai um aprendiz de profeta. Os filhos dessa mulher, eles não aparecem mais na Bíblia. Nós não ouvimos falar desses meninos. Mas eles tiveram a experiência de ver o pai deles andando com Eliseu. E eles tiveram a experiência de ver que depois que o pai deles morreu, o mesmo Deus de Eliseu continuava abençoando a vida deles também. Eles tinham um legado. Uma época onde podia se vender pessoas para pagar dívidas. Eu fico imaginando, eu não conseguiria viver isso. Às vezes nós dizemos assim: jamais eu conseguiria passar por que Abraão passou. Levar o seu próprio filho para ser sacrificado.
Ninguém aqui que é pai, ninguém nesse salão hoje, ou quem estiver assistindo em algum momento, que tem filhos, consegue de maneira nenhuma pensar nessa situação. De maneira nenhuma nós conseguimos pensar em entregar os nossos filhos, um filho nosso para sacrifício para o Senhor. Não dá. A fé dessa mulher foi o que fez o milagre acontecer. A fé dessa mulher levou ela até a presença do Senhor. A fé dessa mulher não desviou os seus olhos do único lugar possível de salvação para o seu problema, a presença do Senhor. Precisamos ter uma fé que nos mova. Deus quer e pode te abençoar, não tenha dúvida disso. Tudo que Deus mais quer é trazer bênçãos para a igreja. Existe promessa de bênçãos em Abraão que está sobre as nossas vidas hoje. E nós nos esquecemos diante das nossas lutas. Existem promessas. Se existem promessas e são feitas da parte de Deus, por que nós sofremos? Porque a nossa fé não está sendo praticada. Não é o suficiente para ser praticada. Mas entenda uma coisa. O mesmo milagre que Deus fez sobre aquela vida, Ele tem para oferecer para a tua vida também hoje. Não importa qual seja a área, Ele tem. Não importa qual seja a sua necessidade, Ele sabe exatamente do que você precisa. E o milagre de Deus vai chegar nas nossas vidas, nós não podemos duvidar disso. Às vezes eu acho que a igreja, ela deixou de ficar carente de milagres. Ela necessita do milagre, mas ela já nem sabe mais o que é um milagre. Porque o milagre, quando acontece no nosso meio, às vezes a gente não fica nem sabendo. É verdade, às vezes a gente não fica nem sabendo. Passou, aconteceu. Às vezes a gente não consegue interpretar um milagre. Os profetas se acabaram. A profecia começou a ser tirada de dentro da igreja. E essa é uma ação instituída nas igrejas por causa dos excessos de profetada, que a profecia ela começou a perder o valor. Porque se a gente começar a profetizar muito dentro da igreja, essa igreja vai encher de pessoas em busca de profecia e não vão querer mais a presença do Senhor. Vão querer só as profecias. Mas entenda uma coisa, o profeta, ele não teve uma palavra para essa mulher falando sobre passado, presente e futuro. Ele teve um milagre. Ele falou para ela o azeite, unção. É unção que tem que vir sobre a sua vida. Você precisa de unção. Você precisa estar cheia, é de unção. E eu quero te dizer uma coisa, quando Deus dá um milagre na tua vida, não é para ficar para você. Quando Deus te dá um milagre, é para você usar o milagre, Ele vai ali adiante. A história não diz, mas eu quero fazer uma inferência no texto. Essa mulher, em algum momento, ela teve que devolver as vasilhas. Pela fé dela, você consegue acreditar que ela devolveu a vasilha vazia, sem nenhuma recompensa? Eu quero deixar isso para você pensar. Aquilo que Deus te deu é para te abençoar, mas é para você levar adiante. É para você compartilhar. É para você dividir para o reino. É para você dividir com os outros. Falava agora também com o pastor lá em cima. Pessoas na igreja que queriam porque queriam ter um carro para fazer evangelismo. Quando tiveram o carro, em 2 anos saíram da igreja. Em 2 anos. E foi do nosso meio aqui. Em 2 anos saíram da igreja. Aquilo que Deus nos dá, os milagres que Ele nos dá, é para nós compartilharmos, para nós dividirmos. Dificilmente essa mulher devolveu as vasilhas vazias. Dificilmente. Porque o profeta ainda diz para ela: venda o azeite e pague as suas dívidas. Pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Às vezes nós nos esquecemos de pagar as nossas dívidas quando nós recebemos o milagre. Parece mais ou menos a história dos 10 leprosos. A dívida que eles tinham era uma dívida de agradecimento. Mas nem todos voltaram. Nós não sabemos nem agradecer a Deus às vezes. Consagre a sua casa hoje ao Senhor.
Consagre a sua vida a Deus. Se existe uma área que você tem lutado, consagre ela ao Senhor. Diga ao Senhor, se eu estou sofrendo nessa área, é porque eu preciso consagrar essa área para o Senhor. Eu preciso ungir essa área da minha vida, tem que vir unção. É dificuldade financeira, eu vou ungir a minha vida. É relacionamento, eu vou ungir. É casamento, eu vou ungir. É saúde, eu vou ungir. Mas eu vou ter uma certeza, o milagre já veio. O milagre já foi derramado sobre a minha vida. Levante um altar. Nós dizemos levante um altar. Levantar o altar não é colocar uma Bíblia aberta num salmo, tá? Não é isso, tá bom? Levantar um altar é um lugar onde você vai olhar e vai dizer, é nesse momento que eu preciso falar com Deus. Toda vez que seus olhos virarem para ali, eu preciso falar com Deus. Teve uma pessoa que um dia eu falei para ela, levanta um altar na tua casa onde você tem mais dificuldade de falar com Deus. Ela falou, na frente da TV. Eu falei, então coloca a Bíblia na frente da TV e toda vez que você pensar em perder tempo assistindo televisão, você vai falar com Deus. Depois de um tempo eu perguntei para ela, como é que está a sua vida? Ela falou, está ótima, minha conta de luz baixou um monte. Eu não ligo mais a televisão. Agora eu sento no sofá, pego a Bíblia e vou ler, estou lendo livros e meu tempo de trabalho, de tempo perdido com a televisão, eu troquei procurando a Deus. Amém? A história dessa viúva, ela revela o cuidado que Deus tem com as nossas vidas. E também mostra que a nossa fé ela deve ser seguida por uma atitude de obediência para que o nosso milagre seja concedido. Porque quando o profeta fala com ela, ela não contesta, ela obedece. Ela diz para os filhos, vão buscar. Quando ela enche o último jarro, ela ainda pergunta, ela ainda diz, traga-me outro. Ela não sabia que era o último. E depois que ela estava com todos os jarros cheios, e o filho dela disse, mãe, não tem mais jarro vazio de azeite. Naquele momento, a cumbuca cessou o azeite. Eu quero dizer para vocês hoje, nós como igreja, Deus está querendo nos fazer os jarros cheios de azeite. Deus está querendo nos transformar em jarros cheios de unção. Estamos carentes de homens e mulheres com a autoridade do Espírito Santo nessa terra. De homens e mulheres que levem adiante a palavra de Deus e que se comprometam em fazer a vontade de Deus. Que não fiquem preocupados em dizer, eis que o Senhor, teu Deus, te diz alguma coisa. Não, não se preocupe com isso. Se preocupe em ouvir a palavra do Senhor antes de se preocupar em falar. Mas se preocupe em agir e ser instrumento de Deus nessa terra, a favor do Senhor. Naquela época, Deus ele se preocupava com as pessoas, colocando entre elas os profetas. Será que Deus não se preocupa mais conosco? Será que nós, como igreja, não estamos mais aqui representando um tempo de profetas nessa terra também? Eu quero sair um pouco da história da viúva, e eu quero ir para o outro lado. Eu quero falar de Eliseu em algum momento. Eliseu, ele era aprendiz de profeta de Elias. E é algo extremamente interessante quando se fala dessa transição de Elias para Eliseu. Porque Eliseu, o que ele queria era a unção de Elias. Mas ele não recebeu somente a unção, ele recebeu a unção dobrada. Unção em dobro. Amém? Ele recebeu unção em dobro. Muitas vezes eu já disse, falei no dia do aniversário do nosso pastor aqui. Eu quero a intimidade que ele tem com Deus. Não quero tirar dele, eu quero chegar no nível dele, né? Eu sempre vi isso no pastor Bruno. Ele tem intimidade com Deus. Eu sempre busquei isso, eu quero ter esse nível de intimidade com Deus também. E fico esperando que um dia Deus, de uma forma muito carinhosa com esse seu servo aqui na terra, Senhor, que eu possa receber essa unção dobrada também. Intimidade com Deus. Não para ser maior que Ele, nunca, nunca. Mas para poder ter mais intimidade com o Pai. Para poder dar mais para aqueles que estão à minha volta. E quando eu vou falar do profeta, algo me chama a atenção. Esses dias, por causa dessa passagem, e por causa do meu momento, quando eu vivi esse momento de clamor com Deus, que eu comentei aqui atrás agora, eu estava ouvindo no pendrive uma seleção do Fernandinho, e aí tem o louvor da geração de Samuel. E, gente, não dá para você falar de unção nessa terra se você não pensar em Samuel. Você pode pegar muitos textos bíblicos, muitas referências bíblicas, mas se você quer trazer isso
Para ser bem fácil de entender, você tem que pensar na geração de Samuel. Sabe qual que é a geração de Samuel? Não é a geração da família dele lá atrás. Não, não é isso daí não. A geração de Samuel é a geração que Deus espera que esteja entre nós hoje. A geração de Samuel é a geração que está em Joel 2 e Atos dos Apóstolos 2, aonde Pedro, depois da sua primeira pregação, ele diz assim, que as pessoas dizem que todos estavam bêbados porque estavam falando em línguas, né? Estavam falando de forma atrapalhada, e Pedro diz assim, pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, Atos capítulo 2, versos 16 e 17, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e esse povo está aqui entre nós hoje, igreja. Esse povo está aqui entre nós hoje, esse povo não morreu, amém? Esse povo, ele pode estar até adormecido, mas o Espírito, ele está vivo. O Espírito, ele quer fluir dentro de nós, o Espírito, ele não quer fluir num momento individual da tua vida, de reunião de um grupo, não é isso. O Espírito, ele quer agir e interagir através de você com a humanidade, mas ele espera que você se levante, que você seja então o profeta, o homem, a mulher de Deus, que nega a geração do pecado, que depõe Saul, que põe Saul no lugar dele, num lugar de quem não honrou a Deus, de um lugar onde a pessoa que desonrou a Deus, mas que você vai atrás de Davi, que você tem a certeza, mesmo de você, olha só a condição do profeta quando ele erra, ele chega na casa do pai de Davi e ele erra, ao escolher o mais velho, o mais forte, o mais bonito, e ele continua errando até a hora que Deus vem com luva de pelica também, e fala para ele assim, vocês enxergam os homens pela aparência, mas eu enxergo pelo coração. Ainda ontem eu falava com uma pessoa e eu dizia para ela, para de dizer que não confia nas pessoas, porque você enxerga os erros delas. Começa a depositar confiança nas pessoas, porque se Deus fosse olhar para os teus erros, você já estava morto. Se Deus fosse olhar para os meus erros, para os erros de cada um de nós, não sobraria nada de nós. Mas nós estamos aqui porque pecadores nós somos sim, mas porque o nosso Deus, ele enxerga as nossas qualidades. Porque ele enxerga até onde ele pode ir com você. Deus, ele sabe até onde ele pode ir com você. Mas ele quer que você haja. Ele quer que você obedeça. Mas acima de tudo, ele quer que você acredite. Ele quer que você creia que existe a necessidade, sim, não de um espírito que vai ser derramado novamente, não, mas de um espírito que precisa habitar, precisa fazer morada. E hoje eu te pergunto, você é o pote que está cheio do azeite, ou você está vazio? Ou você é a cumbuca que cessou o azeite? Quem é você no mundo espiritual hoje? Independente da sua resposta, eu quero te dizer que se você vai dizer para mim não, para Deus, que eu não quero ver a resposta de ninguém. Se você vai responder agora, eu sou a cumbuca que cessou o azeite, eu quero dizer para você, existem muitos vasos esperando pela sua cumbuca começar a jorrar azeite novamente. E azeite em abundância. E se você disser para mim, não pastor, hoje eu já sou uma pessoa que eu transbordei, eu estou cheio da presença de Deus, então eu quero dizer, vai virar cumbuca e vai encher outros potes novamente. E assim se faz a multiplicação do Senhor. Eu quero chamar o louvor aqui porque eu já vou encerrar. Nós precisamos encarar que nós somos uma geração que enxerga as necessidades dos necessitados. E preste atenção nisso. Você precisa enxergar a necessidade dos necessitados. Outro dia eu vi um vídeo, e como aquilo mexeu comigo, eu queria que você prestasse atenção em mim um minuto, não dispersa. Aparece um homem, eu não sei se ele era um pastor, eu sei que ele devia ser um membro de uma igreja, eu não sei quem era. Mas ele estava mal vestido, que nem um morador de rua. E ele chega nas pessoas e ele diz assim, oi, eu preciso de ajuda. E a pessoa passa. Você não, se eu falar que preciso de ajuda, você vai me ajudar. Mas ele vai perguntando para as pessoas, ele vai dizendo para as pessoas, eu preciso de ajuda. E aí as pessoas passam, alguns ainda xingam ele, mandam ele trabalhar. Aí ele chega para um senhor, né, foi uma imagem montada, né, mas ele chega para um senhor e diz assim, eu preciso de ajuda. Aí o cara mete a mão no bolso e tira dinheiro. E dá para ele. Aí quando o cara dá o dinheiro para ele, ele põe a mão assim e diz assim, eu não quero dinheiro. Aí o homem puxa o dinheiro e fala assim, ué, então você quer o quê? Eu quero amor. Eu quero carinho.
Eu quero dignidade. Quantas vezes nós viramos as costas para as pessoas que estão pedindo alguma coisa? Porque nós achamos que não temos nada para dar. Porque nós temos o medo de ser enganados. E sabe por que você tem medo de ser enganado por um morador de rua, por um mendigo? Sabe por quê? Porque você está vazio do Espírito. Porque o Espírito não vai te deixar ser enganado. Não vai, esse é o nosso Deus. Não vai. Sabe por que nós viramos as costas para um morador de rua, para um pedinte, para um necessitado? Porque nós nos tornamos uma igreja humanizada. Uma igreja baseada em cima das coisas humanas, de sentimentos, de experiências ruins, que feriram a nossa carne, a nossa alma. Mas tudo isso acontece porque nós estamos vazios de unção. Estamos vazios de olhos, ouvidos e, acima de tudo, de uma boca espiritual. Quando Pedro e João chegam à porta do templo, em Atos, e o paralítico pede para eles uma moeda, um dinheiro, eles olham e dizem: não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Eu já disse isso aqui outra vez, não é que Pedro e João eram pobres, né? Estavam mendigos, miseráveis, largados à própria sorte, não. É porque eles sabiam que a moeda ia satisfazer a necessidade passageira daquele homem. Mas o milagre ia satisfazer a necessidade eterna dele. E ele diz: levanta-te e anda. Quantas vezes nós não estamos sendo nesse momento o paralítico? Quantas vezes nós não nos tornamos na igreja o paralítico? Que estamos esperando algo que nós não precisamos. E não estamos recebendo o que precisamos, porque está faltando unção. E a unção não é responsabilidade do pastor líder da igreja, nem dos pastores, nem dos líderes de ministério. Não é responsabilidade. Também é, mas não é única e exclusivamente. Ela é sua responsabilidade. Se você tiver coragem, põe a tua mão no teu coração e diga assim: minha responsabilidade. Minha responsabilidade. Está faltando unção. Está faltando unção. E Deus quer falar com a igreja. Deus não quer falar com o pastor Bruno, não. Deus quer falar com ele e com toda a igreja. Deus não quer falar com o bispo Miguel lá em Caxias. Ele quer falar com o bispo Miguel e com todo o ministério de Nova Vida. Deus não quer falar com o bispo Miguel e com o ministério de Nova Vida, não. Ele quer falar com todos aqueles que confessam a Cristo e que buscam na palavra a certeza de que o nosso Deus é um Deus de milagres. Mas os milagres nessa terra, para acontecer, eles precisam de instrumentos. E Deus te chama para ser instrumento dele, só isso. Deus te chama para você ser a geração que unge. O que você tem feito com as tuas mãos? O que você tem feito com o teu tempo, com as tuas palavras? O que você tem feito? O que você tem feito com tudo que Deus tem te dado? Aonde você tem depositado a unção? E se você disser para mim: pastor, eu não sei o que é unção, eu quero te chamar para vir aqui na frente. Se você não sabe o que é ser usado com unção, vem aqui na frente. Eu duvido que não venha ninguém aqui na frente que nunca foi usado com unção. Nós somos uma igreja e precisamos ter a coragem de dizer para Deus: eu quero ser instrumento teu, Senhor. Eu quero ser usado. Eu quero ser restaurado. Eu quero ser transformador de vidas. Eu quero ser um abençoador. Eu preciso conhecer essa unção. Eu preciso saber em que tempo que isso vai acontecer na minha vida. Se você é alguém que quer ter os seus dons espirituais renovados, restaurados, porque a Bíblia diz que os nossos dons, eles são irrevogáveis. Sabe o que é irrevogável, igreja? Não revoga, não acaba, permanece para sempre. Pastor, mas em algum momento eu falava em línguas, eu não falo mais. Pastor, em algum momento
Deus já me deu visões, agora eu não tenho mais. Em algum momento Deus me deu o dom de cura, agora eu não tenho mais. Em algum momento Deus me deu o dom de profecia, agora eu não tenho mais. Em algum momento. Hoje é a noite de você falar para Deus: eu quero ser. Eu quero ser a geração que muda a história dessa geração. Eu quero ser da geração de Samuel. Eu quero ser herdeiro do Senhor nessa terra, eu quero. Se você quer receber algo novo do Senhor, fica de pé no teu lugar. Se quiser ficar sentado, fica. Mas eu estou dizendo, se você quer receber algo novo, se coloca de pé e diz para o Senhor: eu quero algo novo. Eu quero algo transformador na minha vida. Porque enquanto não se apresentarem os vasos, nós simplesmente teremos um pouco de azeite na cumbuca. Mas quando se levantarem os vasos, o azeite vai jorrar. E ele vai jorrar de forma incessante, até que os vasos se encham. E eu queria que você orasse para Deus agora, e você dissesse para o Senhor: Pai, eu preciso ser, Senhor, a geração que muda a história dessa geração. Essa geração está mudando a história da igreja. Eu quero te convidar para você ser a geração que muda a história dessa geração. Amém? Você entende o que eu estou dizendo? Você entendeu? Diz para Deus assim: eu quero fazer parte dessa geração que vai mudar a história dessa geração. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser a geração que muda, que cura, que busca unção, que se fortalece no Senhor. Eu quero ser. Mas tem um tempo de intimidade com o Senhor. Não se preocupe comigo aqui. Vou pedir para o louvor ir nos abençoando, e aí a gente ministra para encerrar. Mas eu queria que você não parasse de orar, que você não se apegue nem no louvor. Deixa o louvor te conduzir aonde você pode não estar conseguindo ir. Pode entrar aí, Mário. E vá dizendo para o Senhor: Pai, é hoje, Deus. Hoje eu quero me encher da Tua presença. Pai, hoje eu preciso, Senhor. Eu preciso, Pai. Nos deixa ser. Eu preciso, Deus. A geração que busca a Tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória, mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixe sair da Tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a Tua glória, mais que a própria vida. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. Sem Ti não irei, sem Ti não irei. Não nos deixes sair da Tua presença. A geração que busca a Tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser
a geração que busca a tua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei. Não nos deixes sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Ainda hoje, existem tantas pessoas semelhantes àquela viúva, vivendo situações bem parecidas, aflitas. Mas eu quero, por obrigação, como ministro do Evangelho, dizer aqui hoje que existem muitos necessitados por falta de ungidos do Senhor. Está faltando ungidos. Está faltando pessoas que tenham convicção de que existe unção de Deus sobre a tua vida para você levar adiante. Talvez você diga: pastor, eu nem sei o que é isso direito que você está dizendo. Eu não sei o que é isso. Eu nem sei como é que eu vou ungir alguém. É com óleo, é com a mão? É com oração? Vou ter que esperar Deus sussurrar alguma coisa no meu ouvido? Eu vou ter que ter um discurso pronto? Como é que é ser ungido do Senhor? Eu não sei. Talvez você até saiba, mas já tenha esquecido porque caiu em desuso. Talvez você saiba e esteja praticando e queira se fortalecer. E eu queria fazer uma oração para nós encerrarmos aqui. E se você tem esse desejo, ou de ter, ou de renovar, ou de se fortalecer na unção do Espírito Santo, para usar sobre outras vidas, eu te convido para vir aqui na frente. Nós precisamos orar por aqueles que estão sedentos de unção. Deus colocou essa palavra no meu coração para esse culto. Nós precisamos orar por pessoas que estão sedentos de unção. Tanto dos necessitados, como a viúva daquele profeta, quanto daqueles que querem assumir a posição da geração de ungidos do Senhor. Eu vou pedir para os pastores e para os diáconos que se sentirem à vontade para impor as mãos sobre essas vidas. Se você estiver aqui e quiser orar lá embaixo, pode ficar à vontade. E se quiser orar aqui em cima, ora aqui em cima também. Impõe as mãos sobre eles. Ora sobre a vida dessas pessoas. Oramos por aqueles que são sedentos da tua unção, Deus. Te peço agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Aceita nesse momento, Pai. Nós estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, Pai. Muitas áreas estão sendo consagradas ao Senhor hoje, Pai. Não sei quais são as lutas, as áreas de dificuldade das pessoas que estão ali embaixo, aqui em cima. Mas eu sei da minha vida, Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, derrama da tua unção sobre nós hoje, Pai. Derrama da tua unção sobre as nossas vidas hoje, Deus. Opera os teus milagres sobre cada um de nós, Pai, para que ninguém saia vazio daqui hoje. Não, Deus. Não, Pai, nós não viemos aqui para perder o nosso tempo, nem tampouco para cumprir uma escala.
nem tampouco para nos apresentarmos diante do Senhor para sermos vistos pelos homens. Não, nós repudiamos isso, Pai. Repudiamos isso. Nós viemos até aqui hoje para oferecer culto a Ti, Senhor. Viemos até aqui hoje, Senhor, para dizer: derrama da Tua unção, um novo tempo sendo feito entre nós, Pai. A profecia de Joel, Senhor, se cumprindo nas nossas vidas, Deus. Nossos filhos e filhas profetizando, nossos velhos, Senhor, sonhando, Pai. E nossos jovens, Senhor, tendo visões, Pai, visões. Palavras proféticas, unção, palavras abençoadoras, poder e autoridade nas nossas mãos e na nossa voz quando ela se levanta. Em Teu nome, Senhor, que haja autoridade sobre cada um daqueles que Te buscam. Que haja, Senhor, diante do nosso clamor, Pai, um desejo incessante em Te servir, Pai. Um desejo em fazer a Tua vontade. Um desejo em consagrar o nosso corpo, em consagrar a nossa vida, a nossa casa. Um desejo, Senhor, de entrega. Um desejo de renúncia. Um desejo, Senhor, motivador de nos livrarmos de nós mesmos, da nossa carnalidade, da nossa fraqueza, do peso do pecado. Eu Te peço, Deus, enche a Tua igreja. Espírito Santo, vem com Teu sopro sobre nós. Fala aos nossos ouvidos. Tira toda angústia, toda mágoa, toda inquietude de alma. Tira toda dor, tira todo peso, Senhor, toda tristeza. Tira, Senhor, de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Tira esse esfriamento. Tira, Senhor, para que o Teu Espírito queime, cauterize as nossas feridas. Para que o Teu Espírito nos dê discernimento, sensibilidade espiritual. Para que o Teu Espírito se mova em nós e através de nós. Nos tira do chão, Pai. Nos dá asas espirituais, Senhor, para irmos aonde o Teu Santo Espírito quer, Pai. Nós não queremos procurar outros lugares, queremos estar aqui. Foi aqui que o Senhor nos chamou, é aqui que nós queremos estar. Nós não queremos, Senhor, ter pessoas por preferência, não. Nós queremos ter o Teu Espírito por preferência, Pai. Nós não queremos ser seguidores de homens, mas seguidores do Teu Espírito. Nós queremos chegar até o Senhor, Deus, através do testemunho de Cristo Jesus nessa terra. Nós queremos nos jogar de cabeça, Senhor, na Tua presença, Pai, porque sabemos que o Senhor nos confortará, o Senhor nos ajudará, o Senhor nos levará, o Senhor nos conduzirá, o Senhor colocará palavras nas nossas bocas, mas acima de tudo, em nome de Teu Santo Filho Jesus, pelo sangue derramado a favor das nossas vidas, teremos unção e autoridade que está em nós através do Teu Santo Espírito nessa terra, Pai. Através do Teu Santo Espírito. Nada em nós, nada, que toda a carne caia por terra, em nome de Jesus. Que toda manifestação carnal do homem caia por terra, em nome de Jesus. Mas que o Teu Espírito tome o Teu lugar, encontre abrigo em nós, faz morada, Deus, faz morada, nos enche. Queremos ser uma geração que nega o pecado, mas que ama o pecador. Uma geração que repudia, Senhor, os prazeres da carne, mas que deseja o Teu afago, o Teu carinho, Espírito Santo. Nos colocamos diante do Senhor, porque só Tu és Deus. Os homens enxergam os homens, mas o Senhor enxerga os nossos corações. Nos unge, nos enche, restaura os nossos dons, nos dá novos. Que se levantem os profetas, os ungidos do Senhor, homens e mulheres dedicados, dados à Tua obra, valentes do Senhor. Que se cumpra em nós, nesse tempo, nessa geração, verdadeiros adoradores em espírito,
em espírito, toda contenda, toda separação, toda inimizade, toda mágoa, caia por terra em nome de Jesus. Que a igreja se una, que sejamos fortes e fortalecidos, verdadeiros valentes do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Guarda-nos nessa noite. Enche os nossos corações, Espírito Santo. Nos incomoda. Nos incomoda. Cauteriza as nossas feridas. Mas tira de nós todo o pecado, todo o peso, toda acusação, toda a culpa. Que venhamos a sair daqui hoje leves, fluindo na tua unção, verdadeiros ungidos do Senhor, verdadeira geração de Samuel que unge, que enxerga com os olhos de Deus. Abençoa-nos, leva-nos para casa salvos, nos dê uma noite de repouso abençoadora e nos faz vivermos um dia tremendo amanhã, com reunião de grupos de vida tremendas. Opera o teu milagre, que haja milagres em grupos de vida amanhã, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Deus, pelo teu amor e pela tua unção e pelo teu cuidado e por tudo que o Senhor tem nos dado. E se você crê que o nosso Deus é um Deus de amor e que Ele te fortalece, que Ele te enche e que Ele te capacita, aplauda somente a Ele, somente a Ele. Deus abençoe a todos.